O mercado de carro estava com preços altíssimos, carros populares custando um absurdo. Será que essa bolha vai estourar? Fica comigo até o final, você descobre tudo nesse vídeo. Primeiro precisamos entender por que e quando os carros começaram a subir de preço. E o que acontece para que esses carros subam de preço? Porque você comprava carro e todo ano ele desvalorizava. Porém, até esse momento, durante a pandemia, tiveram vários fatores que fizeram o preço dos carros dispararem. Foi um conjunto de coisas, isso tudo junto que aconteceu. Todo mundo ficou em casa, a economia parou e os governos começaram a injetar dinheiro na economia, aumentando a base monetária. Ou seja, imprimir dinheiro. Os Estados Unidos, por exemplo, imprimiram mais de 5 trilhões de dólares. Já o Brasil, mais de 72 bilhões de reais. E o que acontece quando o governo vai lá e imprime dinheiro? Quem entende um mínimo de economia sabe o que vai acontecer, né? O dinheiro ele acaba perdendo valor porque ele vai ter em grande quantidade na economia. Então na sociedade você tem um certo número de bens e serviços sendo produzido e uma quantidade de dinheiro para comprar esses bens e serviços. Daí quando você tem mais dinheiro em circulação e não há um correspondente aumento desses bens e serviços, você acaba diminuindo o valor desse dinheiro. Como qualquer coisa na economia, um bem que ele é em grande abundância, ele perde o valor dele. Foi isso que aconteceu com a nossa moeda. Então a inflação não foi simplesmente o excesso de preço nos produtos por nada, né? Mas também o aumento de dinheiro em circulação. Então você teve dois fatores que corroboraram com isso: a diminuição da produção dos bens e serviços por conta da pandemia e ao mesmo tempo um aumento da base monetária. Ou seja, foi um aumento muito drástico na inflação por conta desses dois fatores que aconteceram simultaneamente. A Selic em 2021 estava na casa de 2% ao ano. Então o que acontece com a Selic tão baixa quanto essa? O dinheiro fica muito barato, crédito fica barato e isso estimula muito o consumo. Então as pessoas correm para financiar um imóvel, financiar um carro, comprar o que realmente está muito barato, o dinheiro, pegar dinheiro emprestado, fazer a economia girar de uma forma muito mais rápida. Só que em contraponto você não teve o setor produtivo tão aquecido por conta da pandemia. E com o carro não foi diferente. Você teve uma demanda muito alta para comprar carros justamente por conta dessa taxa baixa e isso fez com que a demanda por carros aumentasse muito e ao mesmo tempo em que as fábricas começaram a diminuir a produção por conta do coronavírus. Então as fábricas fecharam, aquelas fábricas que estavam trabalhando ainda, diminuiu muito a produção e junto a esse fator de diminuição da produção teve também a crise dos semicondutores. Então as montadoras que continuaram trabalhando tiveram esse problema, um problema muito grave. E para quem não sabe, um carro ele possui em média 1.400 semicondutores e sem eles com certeza não vai dar para montar os carros. O que acontece com isso? Então o número de carros que estavam sendo produzidos acabou caindo drasticamente e com isso também diminuiu drasticamente também o número de tecnologias embarcadas nesses veículos justamente por falta de semicondutores. E aí você já gerou um outro problema, uma diminuição na tecnologia do carro e um aumento do preço, fazendo com que ficasse mais discrepante ainda o problema. Então a demanda por carro altíssima, a taxa de juros muito baixa, todo mundo tentando comprar carro e a produção baixa por falta de semicondutores e também porque realmente diminuiu aí a produção por conta da coronavírus. Consequência prática disso, aumento generalizado dos preços dos carros novos. E muita gente pode pensar, beleza, isso é somente para carro zero, eu quero comprar um carro usado, comprar um carro ali mais antigo e tal. Porém, isso afeta diretamente também o mercado de carros usados, porque as pessoas ali que não querem comprar carro novo, vai correr para onde? Correr para carros usados. Então os carros novos ali tava com uma fila de espera de 6-8 meses. Você vai comprar um Onix, comprar um HB20 e esperar uma fila de 6 meses, um carro popular, não faz sentido. Então as pessoas correram para os carros usados e aí fizeram com que o preço dos carros usados também subisse. Lei da demanda e da oferta, sem novidade. E com isso, o conceito de carro popular no Brasil acabou deixando de existir, porque de popular não tem nada com preço desse. Um Gol de 80 mil reais, não tem sentido nenhum. Então um carro que não tem praticamente tecnologia nenhuma, alguns deles não tem nem vidro elétrico na traseira. Um Kwid, que é o carro mais barato do Brasil, custando 68, 70 mil reais, sem tecnologia nenhuma, carro que tem 3 parafusos na roda. Então isso é realmente um absurdo. Então uma pessoa que ganha ali um salário mínimo, ela nunca vai ter condições de comprar um carro zero, nesses moldes aí de preço. E se olhar lá para os países desenvolvidos, nem existe esses carros tão pelados e sem tecnologia nenhuma. Você não vai encontrar esses carros, você vai encontrar carro a diesel, carro pequeno. Aqui no Brasil, para você encontrar um carro a diesel é a coisa mais difícil do mundo, comprar aqueles SUVs, carros muito mais caros. Então assim, aqui no Brasil o negócio ficou inviável
inviável totalmente. Imagina você tá viajando, carro lotado, carro 1.0, fraco pra caramba. Quem já andou com Kwid aí sabe que não é confiável para viajar com um carro muito pesado. Você vai tentar acelerar, acelera ali para fazer uma ultrapassagem e aí não tem motor para fazer a ultrapassagem. Vai ficar no sal. E para começar aí a controlar essa inflação, o Brasil teve pelo menos um ponto positivo que se adiantou e já fez o aumento da Selic. Começou a aumentar a taxa de juros para diminuir aquela demanda alta ali pelo consumo. Já os Estados Unidos e outros países demoraram um pouco mais para conter essa inflação, para começar a aumentar a taxa de juros com medo da deflação, com medo de que houvesse uma recessão lá no país. Então acabou demorando demais para iniciar essa alta de juros. E muita gente não entende, né? Começa a reclamar, falar mal aí da Selic em patamar muito alto, mas lembre-se, a Selic é um remédio. O problema não é a Selic, o problema é a inflação. A Selic ela é aumentada para conter essa inflação por meio do desestímulo do consumo. Porque se o juros estiver muito alto, você não vai querer comprar. Se você não quer comprar, vai sobrar produto. Se o produto sobra, ele acaba baixando de preço. Isso é um ciclo que tem que ser entendido aí pela pessoa, para que ele não fique pensando que o vilão da economia é a questão da Selic. E essa Selic ela tá alta também por conta desse aumento de gastos públicos. Quanto maior for o gasto do governo, maior for a dívida pública, maior vai ser essa Selic também. Então o problema está mais no governo, uma questão muito mais conjuntural do que simplesmente o aumento de uma taxa. Então com essa taxa mais alta, as pessoas em vez de comprar, as empresas em vez de investir, vai preferir deixar aquele dinheiro quieto ali, vai investir num ativo mais seguro e não vai fazer com que a economia gire. Fora isso, a produção de carro também veio se normalizando com o passar do tempo. Então não tinha semicondutores antes, não tinha como produzir carro. Depois o mercado de semicondutores foi dando uma estabilizada, começou a ter esses componentes para a construção dos carros. E aí o que aconteceu nessa sequência? A demanda dos carros foi caindo porque as pessoas não queriam mais comprar carro? Não foi isso. Todo mundo tá querendo comprar um carro novo, sair ali da concessionária com um carro novinho. Todo mundo quer fazer isso. Mas o problema é que as pessoas não estão conseguindo pagar por esses carros, por conta da taxa que está muito alta. Então com a taxa de juros de 13,75, você acaba tendo financiamento a juros muito alto que inviabiliza também o consumo, que é justamente o objetivo de aumentar a taxa de juros. Mas as pessoas quando chegam e vai lá comprar, em regra, ninguém tá pensando em taxa de juros não. Em regra, a pessoa vai comprar o carro e vai olhar o tamanho da parcela, né? A parcela que cabe no bolso. Então se couber no bolso, a pessoa quer levar o carro e acaba nem conseguindo pagar por conta disso. Então se você olhar aí o número de busca e apreensão de carro, de veículos que não tiveram seu parcelamento quitado ali em dia, cresceu muito durante a pandemia. As pessoas compraram, tinha condições de pagar, vinha lá o credor deles e pegava o carro de volta ali como garantia. Então com essa dificuldade de fazer o pagamento do carro, dificuldade de comprar o carro, começou a gerar um acúmulo de estoque muito grande nos pátios das concessionárias, nos pátios das montadoras. Mas não é só isso não, vocês viram aí nos últimos meses, nos últimos anos, algumas montadoras que fecharam, inclusive saíram do Brasil. A Ford, por exemplo, saiu do Brasil. Então montadoras deram férias coletivas, montadoras fecharam. Então assim, não teve aquele giro daquele estoque e isso é um problema para a montadora. Então volta-se o assunto, vamos retornar com os carros populares para começar a vender pro povão. E nos outros países os carros já começaram a cair de preço também. Que no Brasil é um negócio mais resistente, né? Parece cartel. Você olha aí os postos de gasolina, muito parecido. Parece que eles se dão as mãos, ó, ninguém vai baixar esse preço não, ninguém vai baixar, para conseguir manter aquela margem de lucro que eles têm, né? Que já é absurda. Carro aqui no Brasil é um preço muito alto para uma quantidade de tecnologia embarcada muito pequena. Então vamos aqui a um site veículos.fip.org.br. Vamos ver aqui como é que tava se comportando o preço dos carros lá em 2020, 2021 e como é que ele subiu. Vou colocar aqui janeiro de 2020. Vamos escolher aqui um carro popular. Vou pegar aqui o HB20. Bem básico aqui, um Comfort Plus 1.0 mecânico, ano 2017, ou seja, um carro com 3 anos de uso. Perceba que o preço dele era 38.656. Tô pegando um carro usado. Carro usado 2020, janeiro de 2020, o carro é 2017. É um HB20 Comfort Plus 1.0 mecânico. Agora vamos pegar esse mesmo carro em 2023. Considerar que o mesmo ano, 2017 também. Vamos ver para quanto ele foi. Perceba que ele foi para 51 mil. Então de 30 e alguma coisa para 51 mil o carro subiu. Então estamos falando aqui que o carro ele teve mais 3 anos de uso, né? Antes ele tinha apenas 3 anos, agora ele está com 6 anos de uso e o valor dele subiu aqui quase 20 mil reais, né? Próximo de 20 mil reais. Isso aqui dá um percentual muito grande em relação ao valor do carro.
Estamos falando de um carro popular. Então perceba que um carro popular, que é produzido em escala, uma quantidade absurda, subiu para valores aí que eram comparáveis a carros mais rebuscados, próximo de 100 mil reais o valor de um carro popular é novo e 70, 80 mil. Um carro popular usado, um carro com 3, 4, 5, 6 anos de uso. Então foi um absurdo o percentual de alta que teve o preço dos carros nesse período, apenas 3 anos. E nesse período eu vi muitas pessoas se gabando ainda, não, carro é investimento, não, meu carro valorizou, eu comprei por 50, agora é 80, vou investir em carro. Meu amigo, carro não é investimento, carro é bem de consumo, nada mudou. Se você vender o seu carro para comprar um outro carro, você vai gastar mais dinheiro para comprar esse outro carro. Então não foi somente o seu que valorizou, foi todos os carros subiram porque o seu dinheiro é que desvalorizou. Então de nada adianta, todos os carros subiram, tá todo mundo no mesmo patamar, adiantou de quê? De nada. E agora a partir de 2022, 2023, 2024, a gente viu uma tendência de queda no preço desses carros. E aí a pessoa pode pensar, não, então eu vou vender agora para depois comprar um outro carro mais barato quando cair. Não adianta você tentar cravar o preço dos carros exatamente quando vai cair, quando chegar aquele valor que você quer, porque de nada adianta, você não tem como ter garantia sobre isso, né? O Brasil é um país muito incerto, você vai acabar ficando sem o seu carro. Se você não precisar do carro, beleza, se você não precisar, mas se você precisar de outro naquele outro prazo ou quase que imediatamente, não adianta de nada você fazer esse tipo de coisa. Se você vender para uma outra pessoa vai querer desvalorizar seu carro. Se você vender para uma concessionária, eles vão botar o preço lá embaixo para ele compensar, para ter uma margem de lucro boa. Vai acabar não compensando você desvalorizar seu carro vendendo rápido para ter que comprar um outro carro na expectativa de que o outro carro vai baixar de preço. Você vai acabar ficando no prejuízo. A real é que o que aconteceu no mercado de carro foi uma bolha, e essa bolha tem estourado cada dia mais, né? Ela vem diminuindo o preço, mas não se iluda, é muito difícil o preço dos carros voltar patamar como estava lá em 2020, é muito difícil. Então assim, vai cair o preço dos carros? Vai cair, mas até quando vai cair? Vai cair em que percentual? O governo tem falado muito aí em dar subsídios para os carros populares, diminuir os impostos, mas veja que o que está acontecendo é a diminuição da tributação sobre esses veículos. As montadoras não estão reduzindo tanto a margem de lucro delas, então isso não é sustentável. Isso tem um teto, um limite e tem um prazo também para acontecer. Então o que a gente precisa é uma redução real do valor dos automóveis, só que isso a gente não tem garantia que vai acontecer, né? Mas tem acontecido em alguns setores, alguns carros específicos, por conta dessa questão da tributação. Então o resumo da ópera é: os preços dos carros vão descer? Vão cair. Até que ponto? Não tem como se cravar o valor que ele vai cair. Entretanto, o que é que tem feito esses valores caírem? O valor está caindo por conta de uma maior produção desses automóveis, porque agora já existem os componentes, os semicondutores que eram gargalo na produção dele. As pessoas voltaram a trabalhar normalmente por conta da vacinação, então o coronavírus já foi controlado esse problema, né? E possivelmente no futuro, com a redução da Selic, né, que hoje está em 3,75, vai estimular ainda mais esse consumo, né? Então existe uma normalização do mercado, só que a gente não tem como cravar exatamente qual é o valor mínimo que eles vão baixar, mas que vai baixar, vai. Então se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se você tiver alguma observação a fazer, coloque aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você não gostou, se quer vender seu carro, se você vendeu o seu carro, está na expectativa de comprar um outro mais barato, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando aí no decorrer da semana. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.